Seja muito bem-vinda, tá, ao Café com Vendas, essa nossa live aí justamente para você poder contar para o licenciado como está sendo a sua experiência, contar todas as suas informações que você adquiriu nesse período. Trouxe aqui para a gente poder iniciar a data que você começou. Você entrou na licença dia 5 de dezembro, é isso mesmo? É isso mesmo, obrigada, Matheus. Bom dia aí, pessoal. E é isso, assim, eu até fiquei bem surpresa, comecei agora, né, o que eu vou dizer lá pro pessoal, né, eu tenho acompanhado o café até um pouquinho antes de entrar na licença, né, Matheus, tu me passava ali enquanto eu tava dando uma namorada ainda, né, e me aprofundando um pouco mais nesse processo, mas eu acho que sim, eu acho que vale a pena a gente trocar e ir se fortalecendo, né? Eu acho que a principal coisa que tem acontecido comigo, assim, nesse período é um fortalecimento também, assim, tanto de conteúdo, mas especialmente, assim, com relação à base que eu vou ter para ir no cliente, para buscar, para não ter medo de pegar um cliente maior, né? Eu tinha muito receio disso, assim, quando eu estava completamente sozinha, né? Então, tem sido, assim, um processo bem interessante. Que legal, Bárbara. A gente só está fazendo uma correção aqui, que saiu o nome do Rodrigo, mas você é a Bárbara, tá, gente? Ela é a Bárbara. O Carlos já está arrumando aqui, já está configurando. Ô, tá? Carlos, me ajuda aí. O Carlos está acabando de mexer. Tá, Bárbara? Acho que assim, para a gente poder começar, conta um pouquinho da sua história, né? Como foi esse processo nos últimos anos, a pandemia. O que se influenciou você nessa decisão de adquirir a licença? Tá. Então é o seguinte, em 2018 para 2019, a minha formação de origem é administração. Eu tenho experiência, então, com gestão, eu trabalhei em empresas públicas e em empresas privadas. Então, quando 2018, 2019, eu resolvi começar a fazer trabalhos a partir de casa. Eu sou mãe, eu tenho 2 crianças pequenas, né? E isso pesou muito, assim. Vinha numa rotina de ver criança, só via filho na horizontal, né? Só via eles dormindo, assim. Saía com eles dormindo, chegava com eles dormindo, né? Não tava legal. E aí a gente resolveu reorganizar a nossa família aqui e eu resolvi que eu ia começar a trabalhar de casa. E de fato estava dando muito certo. Comecei a pegar, na verdade, inicialmente eu comecei para trabalhos administrativos. Eu prestava serviço administrativo para as empresas a partir de casa. O que aconteceu, né? Junto com a pandemia, as empresas começaram a me demandar por confiança, especialmente, né? Quem sabe tu cuida da rede social pra gente também, porque não tem ninguém que faça isso, aquela coisa, né? Era o sobrinho que fazia, era não sei o quê, enfim, precisava dar uma profissionalizada. A partir disso, eu comecei a estudar o tema, e aí eu fui me aprofundar e fiz cursos e tal, me fortaleci tecnicamente para fazer esse trabalho. E aí eu peguei um trabalho acabei começando a pegar contas de Instagram. Pareceu uma conta grande para mim, que foi uma grande escola, assim, para mim. E quando eu tava com essa conta, aí eu pensei, olha, eu acho que eu posso começar a investir nisso, começar a buscar cliente. Isso, comecei a gostar mais de trabalhar com isso até do que com o administrativo, né? Certo. Acho que tem mais a ver comigo. E aí, essa conta... Só que essa conta, ela me contratava para eu fazer tudo, né? Eu era o Severino digital da menina. O que você precisava fazer para eles? Pra gente entender isso. Não tô te ouvindo. Ah, tá. Não tô te ouvindo, Matheus. Não tá me ouvindo? Liga aí. Opa. Isso. Tá me ouvindo? Tá ok? Tá me escutando? Tá ok? Agora tô. Tá. Agora tô. A pergunta que eu queria saber é o seguinte: o que seria esse tudo para o licenciado poder entender o que você começou prestando para essa escola? O que eu comecei? Eu comecei para essa era uma pessoa que tinha cursos digitais. Então eu comecei a fazer para ela. Fazia desde artes, fazia copy, fazia as publicações, os agendamentos, fazia o tráfego. Eu fui fazendo, e aí conforme apareciam as demandas, eu ia ter que ir estudando e fazendo. Até que eu descobri que eu poderia cobrar por serviço, que eu poderia, né, que o mundo não era exatamente como ela estava me propondo. Foi uma grande escola para mim.
Eu agradeci o serviço e aí comecei a alçar os meus voos sozinha, né? Comecei a procurar e eu tenho, como várias pessoas, muita dificuldade de ser cara de pau, né, de vendas, de ir atrás, né? Então, começaram a aparecer, na verdade. Eu não fui atrás. Os clientes foram chegando a partir de indicações. E aí, eu cheguei num ponto que eu não estava mais conseguindo. Eu cheguei a ter sozinha 6 clientes, assim, de produção de conteúdo, né? Aí eu comecei a focar mais em produção de conteúdo e menos no tráfego, porque eu não estava conseguindo dar conta. E aí, no ano passado, eu comecei a pensar sobre a possibilidade de procurar ou uma franquia ou alguma coisa que eu pudesse ter um apoio maior, né? Porque o que acontecia? Eu pregava o serviço, às vezes eu não conseguia dar conta, eu tinha que buscar freelance, eu tinha que buscar outras alternativas, não tinha o compromisso com entrega, com prazo, aí era dor de cabeça para mim, virava à noite fazendo coisas, enfim, né? Foi a partir deste cenário que eu começo a buscar um serviço que tenha a ver com esse suporte, né? Eu nem sabia que existia licença. Comecei a ver as franquias, achei caro, não tinha condição também. Então, foi nesse momento, assim, nesse cenário, que a Inexo aparece para mim, que eu acho que foi a partir de tráfego, tá? Acredito que foi por tráfego. E aí a gente conversou, foi contigo que eu conversei, e aí a gente foi amadurecendo a ideia, né? Eu tenho o meu cunhado, que ele ainda trabalha numa outra empresa, mas tem sido um parceiro, assim, a gente está iniciando um processo de trabalho junto, assim, eu acho que ele vai ser o meu grande apoio, assim, também. Mas no momento tenho feito as coisas sozinha. Eu ainda optei, né? Entrei em dezembro. Eu entrei no período de férias escolares, né? Sim. E eu sou mãe de 2 crianças, né? Eu falo, entre reunião com o Alessandro, já digo, Alessandro, vai aparecer criança aqui, entendeu? Então, isso foi uma coisa que eu não tinha me dado conta e que influenciou muito na minha prospecção, né? Como é que eu vou, enfim, fazer contato com as empresas, com as crianças aqui em volta. Então, assim, essa semana, o que eu fiz? Para eu não deixar de colocar em prática as coisas que eu estou estudando, eu tenho consumido muito os encontros de sábado, o café, tudo que posso eu consumo, né? Às vezes não estou ali participando ativamente, mas eu estou sempre ouvindo alguma coisa e tal, para poder ir trabalhando meu mindset também para isso, né? O que eu fiz? Eu fiz uma lista de pessoas conhecidas que eu sabia que poderiam, né, precisar do serviço, e eu comecei a fazer alguns contatos, assim, timidamente. Felizmente, foram pessoas que se interessaram, né? Então, num primeiro contato, esse meu primeiro cliente, que hoje é fixo, ele é ele é dono de polos de ensino EAD, de uma faculdade aqui, um centro de faculdades nacional, mas que eles compraram universidades regionais, né? Então, eles compraram marcas de universidades regionais aqui na região, que são bem conhecidas até. E ele tem 4 polos, e ele adorou e tá fazendo tráfego, tá adorando. Foi bem legal, assim, o cara tem ajudado bastante nisso, assim, também, eu atucando ele bastante também, ele tem me ajudado bastante nisso também, de passar resultado, enfim, de mostrar que a gente tá, oi, querido, e tá sendo ótimo, assim, porque a ideia também é ampliar isso com eles. Mas a partir desse contato, eu já consegui participar de um evento presencial com a Câmara de Dirigentes Lojistas aqui de Porto Alegre. Isso é importante. E eu já... o Renner fala bastante disso. Sim. E eu me fortaleci para isso também. E a outra coisa que ele também já me colocou em reuniões com outros polos, outros donos de outros polos também. Então é um mercado que eu tô conseguindo, acho que eu vou conseguir entrar melhor esse ano ainda. Né? Sim. Tô com bastante esperança para isso, assim. E os outros contatos também foram, assim, eu tô agora de tarde, acho que eu vou fechar mais um, tô indo mais uma visita presencial, que já é a segunda visita, então eu acho que agora a gente vai conversar de uma maneira mais papo reto, já com relação à prestação de serviço, né? E uma outra clínica também que eu visitei semana passada, também já agendou pra gente retornar na segunda-feira. Então, eu tô bem motivada, assim, com isso, e contando com a volta das escolas,
para eu poder começar a fazer os meus contatos ativamente. Isso que eu ia falar, né? Se ela começou em dezembro, as escolas voltaram faz uma semana. Sim. Né? Então, para falar a verdade, uma semana de trabalho aí, na verdade, né? Muito difícil. Vocês estão entendendo, né? Tu tem filho pequeno também, né, Alessandro? Eu tenho filho pequeno. Sei bem como é. Então, não, essa semana começou do pequeno, e aí já foi mais de 50% da carga reduzida. E outra coisa que ela tocou é a questão do network dela, né? Que ela tá trabalhando ali com o network, entrou em contato com as pessoas que ela conhece, né? Oferecendo serviço, e é o que a gente sempre bate na tecla, né? Essa importância de usar o network, principalmente no início, né? Exatamente. E que nem a Bárbara trouxe, ela falou que já está indo para algumas associações, se reunindo, né? A Marisa tinha perguntado aqui, Bárbara, para você, como você captou e fechou o seu primeiro cliente com a Inexus, né? Então, eu imagino que começou dessa forma do network. Dessa forma, Marisa, exatamente. Porque o que acontece? E isso foi bem interessante também. Quando eu me coloco, e aí eu fiz questão também de usar, porque eu já tinha um perfil profissional que eu usava, né, ativamente ali com relação para buscar clientes por dentro da rede. E eu transformei o meu perfil, aquele meu perfil virou o perfil da minha licença. Por que eu quis isso? Porque eu queria muito que as pessoas que estavam ali soubessem que as coisas mudaram, né? Tem uma imagem mais profissional, um atendimento mais profissional, né? E foi exatamente por isso que ele me procurou. Ele me procurou, esse rapaz que ele me conhece há bastante tempo, por outras vias, nunca a gente tinha trabalhado junto, mas ele me procurou, ele, pô, que legal que tu tá com agência, eu quero conversar contigo. Claro, ele tem uma empresa grande por trás dele, ele talvez não me procurasse se eu fosse sozinha eu lá, entendeu? Né? Se não conseguisse passar para ele a dimensão, né, do profissional e do apoio, né? Sim. Isso é muito importante mesmo, pessoal. Então, você, licenciado que está aí dessa ponta, vocês veem que toda sexta-feira, quando a gente traz alguém, é praticamente bater na mesma tecla, prospectando clientes de forma ativa, indicações, tem um amigo que tem uma empresa. Vamos colocar isso em prática porque deu resultado. A gente vê a Bárbara com pouco tempo falando focada para isso, porque ela tem, né, as questões particulares que ela precisou focar um pouco mais por causa dos filhos, e o network nesse momento foi fundamental para ela, que agora ela vai começar com uma forma mais ativa. Exatamente. E eu acho que foi um período bem importante para eu me fortalecer também, né, Matheus? Porque tem muito da cabeça da gente, né? O exercício do diálogo e do discurso. Sabe que o meu irmão, ele tem uma empresa, e aí ele me ligou essa semana e disse assim, olha só, quem que tu me indica? Eu preciso de alguém para refazer a marca da minha empresa, e papelaria, e não sei o que, falou um monte de coisa. Eu disse, Aí ele disse, mas tu nem sabia que tu fazia isso também. Eu disse, bom, tá faltando, então talvez eu tenha que falar melhor, né? Algumas coisas. Então, o discurso também, né? É importante a gente estar com ele bem afinado, né? Isso. Sim. Tem gente que tá perguntando, fazendo mais pergunta aqui, viu? O pessoal hoje o pessoal tá bem empolgado, viu? Não enxergo as perguntas, mas pode falar. Não, vou mandando para você, ó. A Maria Fernandes perguntou, nicho principal é educação? Ou seja, você vai focar só nesse nicho? Tem outros nichos que você vê também que você quer começar? Eu tô bem indecisa com relação a isso. Porque é claro que agora ainda me surgiram duas, né? A universidade, que é a EAD, e tem essa escola, que é uma escola particular aqui de Porto Alegre, que também tem cursos EAD e presenciais. Ela é uma escola profissionalizante. Então, eu imagino que eu vá focar mais na educação, que a gente vai aprimorando, né, o trabalho ali, eu acho que é legal. Mas, assim, como eu tô começando ainda, eu me sinto bem bebê ainda, eu acho que eu não posso me dar o luxo nesse momento de ficar só nisso, né? Me apareceu uma clínica odontológica, né? Eu estou estudando para apresentar um projeto legal para a clínica também. E aí vendo, né? Então, tem uma outra clínica estética também que me procurou, que essa semana que vem eu vou atrás deles, quero ir visitar elas também.
Então, eu ainda não consegui definir isso. Assim, eu acho que nesse primeiro momento eu vou pegando o que me aparecer, até para eu ir construindo a minha experiência e a minha expertise, né? E vendo o que a gente se dá melhor ali também. Né? Isso é muito importante. E outro ponto também, se você não sabe o nicho para começar, a Inexus tem vários cases, né? Então a gente fala tanto de clínica de estética, a gente também fala de internet de fibra ótica, né? A gente atendeu vários clientes aqui, atende atualmente. Então a gente tem aqui o começo para você que ainda não tem o start. Sem dúvida, né? E tem tantos outros nichos, né, que a gente atende, né? Então a licença, né, traz esse corpo para o licenciado, né? Traz esses cases para utilização também, né? Na hora de uma venda, na hora de falar no parte comercial, né? Trazer toda essa bagagem que a gente traz por trás, né? Exatamente. Um outro ponto também que a Bárbara contou foi sobre as lives de sábado, né? Que o Renner realiza, onde os licenciados abrem a tela, compartilham informações, fazem perguntas. Então, sendo bem informativo assim, pessoal, tem toda sexta, todo sábado tem as lives. A gente traz muita orientação, muita informação, o Renner ali disposto a sempre tirar as dúvidas dos licenciados, trazendo informações também de mercado, que é o mais importante, estar atento ao mercado. Então a licença é fundamental por causa disso, permanecer se atualizando cada vez mais. Com certeza. E o planejamento, né? Eu vejo que ele traz muito essa questão da gente atuar com planejamento, para te buscar uma performance que tu já sabe onde é que tu quer chegar, né? Entende? Então, eu acho que isso é uma coisa que eu tô ansiosa para conseguir fazer, eu não consegui ainda, mas eu vou conseguir. E porque eu acho que isso é resquício da administração ainda, né? A gente ainda precisa das caixinhas para trabalhar e saber onde é que isso quer chegar. Então, acho que isso é muito legal e me alinhou muito, assim, a forma como a Inexus traz, né? Então, é um marketing com resultado, mas com objetivos já previamente definidos, assim, né? A gente fica mais seguro para trabalhar quando a gente sabe onde a gente quer chegar, né? Exatamente. Bom, tem algumas mensagens aqui. A Marisa comentou: meu primeiro cliente foi assim também. Participei de uma reunião com a associação comercial aqui da cidade e saí de lá com vários contatos. Na semana seguinte já tinha fechado meu primeiro contratinho. Então, que assim, legal. Ou seja, devagarzinho, pessoal, vai indo, se reunindo, se apresentando, pegando contato, que ele vai, aos poucos, se convertendo ali com uma proposta, e, se Deus quiser, ali para um contrato também. Sempre plantando a semente, né, cara? Sempre deixando ali, marcando o nome, marcando presença, né? Isso é o que a gente pode fazer de melhor, porque às vezes esse empresário, né, ele pode já ter uma agência fazendo esse trabalho, mas você ali dando algumas dicas, dando algumas outras informações, né, dicas e tudo mais, isso você traz esse cara para você em um momento que às vezes você pode nem estar esperando, mas você deu aquela ajuda, você deu aquela força no momento que ele nem esperava, e isso traz para você depois esse cliente, né? Exatamente. É dessa forma mesmo o processo, pessoal. Isso vai acabar evoluindo. Tem uma pergunta aqui assim, tá? A Maria perguntou se você tentou focar só no nicho de educação, mas você entrou um pouco mais sobre esse assunto. E a Daniele perguntou: poderia nos contar como é sua abordagem com o cliente? Você tem uma abordagem, uma técnica que você vê que, junto com o que nós ensinamos, você montou, formatou específico para a Bárbara? Eu não consegui ainda, assim, efetivar isso no script, sabe? Inclusive, eu acho que eu até anotei isso, porque eu quero manter uma linearidade nesse discurso, que eu acho que é importante até para a gente ir afinando, né? Mas eu tenho buscado trazer o diálogo sempre para, que é uma coisa que vocês falam bastante aqui, né? Não tem empresa que não queira vender mais, né? Então, assim, tá vendendo, que legal, quer vender mais? Né? Sabe que... E aí tem um mundo a partir disso que vem, que as pessoas não têm ideia, né? Por exemplo, essa universidade, esse polo, eles não têm site, porque eles usam, é quase como um link de afiliado que eles usam, assim, por dentro da plataforma da universidade.
E aí ele queria entrar com uma ação de bolsas de desconto. Eles fazem diversas promoções e campanhas e tal, e uma campanha ele queria fazer de bolsas. E eu disse, olha só, e por que vocês não fazem uma página, né, só das bolsas? E aí a gente utiliza lá, vamos fazer o ranqueamento, vamos entrar a fundo em outras formas também, porque bolsa é uma coisa que é pesquisada, a gente pode entrar isso no Google. Ele nem sabia que ele podia fazer isso, entendeu? Ele já está pedindo lá para a matriz para ter liberação para poder fazer, entendeu? E é uma coisa que é relativamente para a gente é meio óbvio já saber que precisa, mas nada é óbvio, né? E aliás, o óbvio precisa ser dito também, né? Sim, né? sim. Como é que tu faz? Mas ele achava que fazendo campanha de anúncio Meta, por exemplo, ele ia aparecer de alguma forma no Google. Não, então a gente vai ter que criar uma outra proposta, não sei, enfim, a gente foi. E aí ele ficou encantado e tá vendo lá, ele precisa pedir autorização para isso, né? A menina da escola, essa que eu vou hoje, se Deus quiser eu confirmar com ela também. Eles estão produzindo uns conteúdos bem legais da escola, e ela disse, mas é que a gente não tem muito resultado, a gente posta bastante, tem bastante coisa acontecendo aqui na escola, mas a gente não tem. Claro que não, ela tá fazendo um conteúdo só no orgânico, né, muito difícil mesmo, né, com as condições deles. E aí, quando a gente começa a falar das possibilidades, ela ficou encantada também, se interessou. Quais são essas possibilidades, né, que a gente traz para ela? É de aumentar a venda, uma coisa mais direta, é a primeira porta de entrada mesmo, né? A partir disso, ela já me perguntou, vocês fazem site também, né? Eu também queria melhorar a plataforma da escola. Tá bem, vamos conversar sobre isso hoje também. Então já vai abrindo uma outra oportunidade, né? A menina da clínica, ela me disse assim, eu acho tão chique, olha só, ela disse assim, eu acho tão chique quando a gente clica naquele anúncio e abre ali as perguntas pra gente responder, tu faz isso? E eu disse, faço, e eu quero isso. Daí a pessoa já vai chegar e às vezes acha que é muito difícil, que é muito inacessível, que é só para mega empresas, né? E não é. Então eu acho que tem muito da gente também ouvir, né, e apresentar ali a porta de entrada para eles, né, e a partir do que a gente entende ali, né. Às vezes quando o cliente passou por uma agência e também começa a ver um resultado de uma segunda, começa a acontecer também essa questão de, uau, que legal, mas às vezes quem nunca também percebeu esses detalhes começa a se encantar um pouco mais. Essa semana eu estava conversando com um cliente que ele comentou com a gente, falou assim, nossa, tá vendo tanto perfil curtindo aqui minha página, será que não é perfil fake? Eu falei, não, é porque você tá fazendo uma ação de marcar pessoas, compartilhando hashtags organicamente, pessoas vão acabar vindo, tem campanha rodando, então a pessoa fala, nossa, mas isso não acontecia com a outra agência. Então aí já começou um ponto de atenção, de aumento de seguidor ou de curtidas que não acontecia com outro projeto. E apenas um detalhe faz aquela diferença, né? Então, às vezes, você já pega e começa a ganhar o cliente assim por pequenas coisas. E que aos poucos você vai construindo ali resultados, performance, aumento de faturamento. Então, desde o cliente que entra um ponto com o que a Bárbara citou, né? Nossa, uma coisinha simples, né? Que para a pessoa que, para nós normal, já conhece, né? Mas para ela que ainda não parece que não entendia ou que não entendia também a questão de funcionalidade, opa, que legal. E a Bárbara tocou num ponto, assim, que é a questão do orgânico, apenas o orgânico. É muito difícil ter esse crescimento só em orgânico, né? Porque as plataformas elas estão cada vez derrubando mais o alcance, né? Para poder vender o tráfego, né? Para vender campanha, né? Que é o que mantém mesmo essas plataformas aí, né, a forma que eles têm de ganhar dinheiro, né? Exatamente. Sabe que eu já tive a oportunidade de ter cliente, antes de entrar na licença, de eu pegar só produção para conteúdo orgânico. E aí, de eu ter que responder por que o resultado não tá vindo, né? E aí, ou não tá vindo na forma como se gostaria, né? Eu disse, bom, porque a tua entrega... Vamos lá, vamos para números então, né? Tua entrega, ela não vai ser a tua entrega para 100%. Tu tem 3 mil seguidores, tu não vai entregar para os 3 mil, né? Então, isso tem que ficar nítido. E aí, a partir disso,
antes mesmo de entrar na licença, eu já tinha decidido que eu não pegaria só produção de conteúdo sem deixar isso muito nítido para o cliente, né? Porque isso também é uma forma da gente se proteger, né? Ó, a produção de conteúdo, ela tem um limite do orgânico, né? Isso. Se tu não tem o conteúdo pago ali junto, as campanhas e a produção específica para isso também, né? Que não é... Tem mais outra coisa, né? Não é só tu botar ali, patrocinar aquele post, enfim, que eles chamam assim. Com certeza. Exatamente. Bom, deixa eu pegar aqui, Bárbara, mais algumas perguntas, tá? Deixa eu ver aqui, a Maria perguntou, nicho educação, a Daniele sobre abordagem, que a gente entrou também. A Maria Fernandes pergunta, hoje você tá com um time? Hoje tá sozinha? Solita. Eu tenho meu cunhado que está começando a fazer alguma produção para mim com relação a criativos, assim, ele trabalha com design, então ele está querendo se chegar mais, e eu estou fazendo muito gosto que ele venha me ajudar nisso, né? Até para a gente poder, enfim, engrenar mais. Mas a princípio eu e a parceria da Inexus aí. Terceirização, que contratou. Terceirizando o que dá, o que não dá eu pego, o que não dá eu terceirizo, né? E eu vou me utilizar mais ainda, se Deus quiser, dessa parceria aí, porque tem sido super ágil, assim, né? Quem trabalhava, que nem eu, que buscava sempre freelance e gente que trabalha com várias pessoas, e aí às vezes não consegue ter o mesmo grau de compromisso contigo, né? Veja bem, não tô falando mal das pessoas, mas é porque a forma de trabalho, a estrutura de trabalho, às vezes não permite, inclusive, esse mesmo grau de comprometimento, né? Sim, então, isso é uma coisa que pesou muito para mim, assim, e dá essa segurança de, ó, eu posso pegar e eu posso ter uma assessoria ali que vai me ajudar a dominar esse projeto, né? Ou eu posso terceirizar esse projeto, e aí nesse momento, que é o que eu tenho feito um pouco com a faculdade agora, me utilizando um pouco mais, assim, eu tenho prestado um atendimento para eles, assim, mais de perto. Eles têm me chamado, me colocaram no grupo de comercial deles, porque daí eu dou umas sacadas também, eu tento dar esse suporte para eles também, para mostrar que a gente também está perto, mas eu estou me socorrendo muito da Inexus também para ir potencializando. Muito bom. E espero que os resultados continuem, você continue tendo um cliente satisfeito, que é o mais importante, né, Bárbara? Ah, tem que vir, com certeza. Bom, vamos continuar aqui. A Marisa comentou, estou participando de umas lives no sábado com o Renê, o Rony. Rony. É o Rony, é o Renner, né? O pessoal gosta de chamar bastante aqui, Renê, Rony. O Gustavo comentou, essa pergunta da abordagem foi boa, que a gente entrou também. É muito legal isso, às vezes o que é óbvio para nós, para o cliente, é um gatilho que muda a história dela, que é justamente o que a gente entrou sobre a questão dos detalhes. O Manderson mandou aqui assim, ó, em meu script eu abordo na recepção como uma proposta de expansão de mercado. Aí deixa a recepção meio sem saber como apresentar. Aí apresenta ao empresário, como eu vim fazer para fazer uma proposta de expansão de mercado. Aí na frente do empresário já faz a conversão. O difícil é fazer o empresário receber para escutar a proposta nossa, né? Acho que talvez é um ponto que a gente pode conversar aqui. Como conseguir fazer com que o dono da empresa, o responsável pela área do marketing, consiga escutar uma proposta, ao invés de só também mandar por e-mail ou por WhatsApp. Né? Porque é diferente quando a gente manda um documento, a pessoa, no primeiro momento, ela pode analisar só valor, né? Valor de preço de serviço, mas não de valor de qualidade. Né? Então, há um ponto que a gente pode conversar justamente para o Manderson aí, que é entender como que consegue chegar naquele dono e falar, vamos apresentar essa proposta. Eu decifrei dessa forma a pergunta, mas a gente pode conversar sobre. Tá? Ô Manderson, manda um feedback para a gente se é isso, mas acho que no primeiro momento é sempre tentar, no momento que você conseguir conversar com ele, agendar logo em seguida um horário disponível da agenda. Então falar assim, olha, ser bem sincero com ele, olha, eu gostaria de marcar reunião com você para apresentar essa proposta. Por quê? Porque vão surgir dúvidas sobre serviços e que eu gostaria de explicar para você que muitas das vezes aqui não está tão claro, forma de trabalho,
como que a gente se planeja, que foi uma coisa que a Bárbara trouxe para a gente. Então, dessa forma, eu vejo que é mais fácil ele entendendo a importância dessa proposta para ser apresentada do que ser apenas enviada. Sem dúvida. E acaba ficando muito frio também, né? Você envia um documento lá, a pessoa vai pegar, vai olhar, tá caro, mas ele tá caro, mas ele não sabe tudo que a gente vai fazer, trazer todas essas informações, esse know-how que a gente tem, essa equipe, né? Então acaba ficando uma coisa muito fria. Então é sempre importante mesmo forçar uma reunião para poder mostrar. E uma reunião rápida, né? De 10 minutos ali, que não vai fazer ele perder muito tempo do dia dele, né? Do trabalho dele. Porque a gente sabe como que é difícil tirar o empresário 10 minutos do dia dele, né? Porque é muito corrido. Então, eu acho que a gente tem que tentar ao máximo trazer esse empresário, essa pessoa para uma reunião mesmo e deixar claro que é uma reunião rápida, né? Porque aí fica mais fácil e mais simples de fechar essa reunião mesmo. O Manderson até comenta aqui, Bárbara, assim, porque começou uma conversa, né? O Gustavo já fala, Manderson, explica direto como é essa abordagem, por favor, né? Aí o Manderson, ele se aprofunda um pouco mais. Gustavo, essa abordagem é para aquela empresa que você não conhece o dono, não conhece ninguém que possa lhe apresentar ao dono e quer visitar a empresa por ser uma boa aquisição ao seu portfólio de clientes. Então você vai com a sua proposta pronta e se apresenta. Meu nome é Gustavo, pergunta o nome do dono e se está. Se estiver, diga que você tem uma proposta de expansão de mercado para ele. Simples assim, você na frente dele só apresenta a sua proposta e fecha. Aqui a gente tem, às vezes, alguns obstáculos que a gente encontra, né, em chegar numa empresa e tentar falar com o dono, né? Mas o que a gente vê muito que acaba trazendo o interesse da pessoa é quando a gente fala, olha, você gostaria de vender mais? Você trazer alguns gatilhos dessa forma para pelo menos ter atenção. Porque dessa forma, você tendo a atenção dela, pode ser que surja daí uma possibilidade de reunião. Agora, de fato, as empresas não são obrigadas também a querer marcar uma reunião com a gente, receber, né? Então, assim, a gente tem que, com um sorriso no rosto da mesma forma, com a disposição da mesma forma, e tentar ser o mais direto possível, igual um anúncio. A gente tem 3 segundos, 1 segundo e pouco ali para poder ter a atenção da pessoa. E às vezes, Manderson, pegar justamente nesse ponto de ser bem direto. Amigo, eu estou vendo que você tem uma grande estrutura aqui e eu acho que você pode faturar ainda mais para você comportar uma estrutura ainda maior, ter um time maior. Tem que pensar em gatilhos dessa forma. Sim, é isso mesmo. Com certeza. Essa minha possível cliente, que é da clínica odontológica, ela já me conhecia. Numa outra oportunidade, ela até tinha feito um orçamento comigo, mas acabou não fechando. Ano passado, achou caro. Mas achou caro, e aí achou caro e disse, não, mas vamos esperar mais uns meses, aquela coisa. Eu acabei não oferecendo um downsell para ela e ficou. E aí ela me procurou agora e ela disse o seguinte, Bárbara, tu nem sabe, nesse meio tempo, porque no meio do ano ela chegou a me chamar de novo, ela tinha me chamado novamente, mas eu não estava tendo condição de atender ela. E aí eu botei ela numa fila e disse, agora eu não tenho condição. E aí quando eu disse que não, ela foi atrás de uma pessoa que trabalhava, que enfim, oferecia o serviço parecido, sozinho. E o rapaz foi lá, fez uma proposta para ela, pegou o dinheiro dela e não fez o combinado. E aí, ela ficou com vergonha. Daí, o dia que eu estive visitando ela tava com vergonha, né? De mim, quando eu cheguei lá. Daí, ela me contou a história. E eu disse, não, eu tinha tentado. Depois eu ainda vi agora que tu tá com agência e tal. Aí, eu fiquei com mais vergonha ainda, né? E aí, quando a gente sentou e conversou, e aí eu apresentei para ela todas as possibilidades que a Inexus nos traz também, aí ela ficou encantada. E eu acho que é por isso que me chamou de novo, porque vai querer, inclusive, organizar um projeto para começar aos poucos, mas levar a outros serviços, né? Mas acontece muito isso também, né? Às vezes da pessoa, naquele primeiro momento ali,
se deparar, não é bem isso, ou não tenho condições agora, mas aí na situação dela ainda que acabou ainda perdendo o investimento que ela fez, não teve nada do resultado, né? Ficou jogou lá fora, né? Jogou fora, entendeu? Então, essas coisas também, de alguma forma, viram argumento pra gente, né? Porque quando tu tá fechando um serviço com uma empresa que tem histórico, que tem case, que tem gente por trás, que as pessoas são de verdade, a visita presencial, ela tem sido um negócio, assim, muito legal, né? Porque o diferente hoje é o presencial, né? Então, a gente fazendo essa visita já demonstra um interesse maior, né? Um compromisso maior com aquele resultado ali, né? Sim. E o mais complicado é que o seu mercado tem muito disso que a Bárbara trouxe. Empresas que fazem promessas, né? Ou assistiu alguma coisa com o guru da internet, achou que ia colocar em prática e não teve. E às vezes, se fosse só aquilo que a empresa tinha para poder trabalhar, né? Então poderia prejudicar internamente, ter que desligar funcionário. Qual argumento que a Bárbara teve que trazer, quanto tempo de conversa até a pessoa ter confiança na Bárbara por causa do trauma que ela teve com uma outra agência. Então o mercado hoje, de fato, tem muito disso. A gente passa por muitas dificuldades por causa desses pontos também. A empresa chega e fala assim, eu tive uma péssima experiência com o fulano, por que eu tenho que acreditar em vocês? Eu tenho que ficar criando argumentos onde eu tenho que ficar me aprofundando mais sobre o meu trabalho. E, gente, não tem por que passar nervoso, porque a pessoa ela pegou um trauma mesmo. É igual cada um tiver um trauma particular com médico ou qualquer outra coisa do tipo. Então, ela teve um trauma ali, gastou um dinheiro e agora a gente tem que ficar tentando. Com casos que a gente pegou recente também, de clientes que justamente trouxe situações para mim e foram 3, 4, 5 reuniões presenciais onde eu tinha que ir na empresa da pessoa, ficar mostrando a apresentação, ficar mostrando documento e conversa, escuta o chororô dele, falando, nossa. E a gente tem que ser meio que um psicólogo do cara, né? Até a hora que fechar e falar, beleza, agora vamos trabalhar. Aí até quando a gente começa a trabalhar, o cara tá na garganta da gente. Por quê? Porque ele tá querendo saber se não vai acontecer igual aconteceu com o outro. Isso. E na hora que ele começa a ver esses resultados, como eu disse, nossa, pessoas estão me seguindo, pessoas estão comentando, estão curtindo. Mas esse é o trabalho que devia ter acontecido da outra agência, né? Então, o bacana é que na hora que deu certo, a gente vai e mostra, olha, tá aqui, primeiro mês, olha que coisa linda o resultado que a gente fez. Agora, é difícil na questão do argumento. Isso, mas uma coisa muito importante foi a porta aberta que ficou, né? Porque a cliente estava lá, não fechou no primeiro momento, teve um problema com uma outra pessoa e mesmo assim aquela porta que esteve aberta, você conseguiu fazer o fechamento no segundo momento, né? Que é aquele momento, plantou a semente, a pessoa não teve um bom resultado, não teve resultado nenhum, né? Na verdade, com a outra empresa, que acabou só pegando o dinheiro dela. Sim, imagina. E aí, num segundo momento, veio esse fechamento, né? Exatamente. A gente está sempre semeando, né? A gente não pode perder esse registro, né? E a gente sempre colhe o que planta, né? Vamos muito, plantar, vamos fazer bastante, vamos semear bastante para a gente ter uma boa colheita, né? Exatamente. Tá pronta para o mercado, Bárbara? Desse mercado? Tô me fortalecendo, mas eu sou muito obstinada, então eu acho que eu vou. Mas tem que ser assim, gente, a gente tem que se fortalecer com argumentos, estar prontos, munidos aí pro mercado e ir para cima. Eu vou ler aqui algumas mensagens que chegaram também quando a gente estava conversando, tá? A Marisa falou, é por isso que gosto da nossa abordagem como Nexus, nunca falo no primeiro contato sobre marketing ou marketing digital, falo que trabalhamos como consultoria de performance e vamos ajudar a empresa dele a ter mais resultados. Todos ficam intrigados em saber o que como fazer isso no seu negócio. Hashtag fica a dica. A forma de se apresentar é muito importante, que casa muito com a ideia também dos gatilhos, que casa também com a ideia da Marisa aqui. Né? Então, às vezes, quando você fala marketing digital, engloba aquele monte de coisa. Quando a gente fala performance, é resultado. Então, formas de se apresentar também, sendo diretamente.
dessa forma é importante. Muito bom colocado. O termo, às vezes, fica meio queimado no mercado, né? Meio pesado já, assim, também. E aparece também que fica conduzindo que é uma coisa só, né? E não é, né? Não isso mesmo, verdade. Então a pessoa acha também que é só digital. Então você vai precisar de uma fachada, um panfleto, um flyer, folder, cardápio, esse monte de coisa. Ah, não, ele não faz. Então, às vezes não pergunta, né? Então, às vezes quando a gente também fala marketing ou diretamente performance, tem certas interpretações. Mas verdade, bom ponto colocado, Maria. Criando um cardápio de coisas impressas, coisas do fórum digital, onde você vai poder oferecer produto para um panfleto, um box, folder, flyer. Então, você vai poder mostrar para ela e a pessoa vai ver o que ela quer para poder produzir aquilo, entendeu? Ela vai conseguir um cardápio, escolher o produto. Bem legal isso. Fazer a criação, entendeu? E a gente trabalha com a criação digital, né? A impressão depois. Entendeu? Sim. Mas muito bem colocado e legal essa ideia. A pessoa às vezes escaneia um QR Code, já vê também ali aquele leque de opções. Bem legal essas sugestões aí, pessoal. Bacana o feedback, agradecemos aí o Carlos pela participação, mas é isso mesmo. A Luciene comenta, né? Pesquisem o CNPJ da empresa para pegar o nome do decisor. Muitas das vezes, até conseguir o nome da pessoa você consegue, mas muitas das vezes a pessoa fala, não, ele só atende o primeiro contato por e-mail. Então então vou encaminhar a apresentação comercial, no outro dia eu ligo. Aí você liga no outro dia, a pessoa fala, não conseguiu olhar ainda. Então, de certo, tem algumas empresas que têm alguns obstáculos, mas acho que se a gente pegar situações como essa e trazer um presencial, ir lá, falar, olha, eu sou da Inex, eu vim conversar com fulano, já mandei um e-mail, estou tentando contato. Pessoal, é na cara tapa mesmo. Se você quer aquela empresa, quer aquela conta, tem que batalhar. Você pode ter certeza que se ele não quer te receber ou se ele já tem uma agência, alguma coisa, não quer dizer que ele não vai abrir as portas para você, pelo menos para conversar. Então tem que ter essa persistência ali, utilizando tudo que a gente traz de informação. A Luciane comentou também, dobra o preço, né? Dobra o preço agora, né? Depois que deu certo, dobra o preço. É isso aí. Verdade. O Manderson mandou aqui, em uma proposta presencial, há vários gatilhos de persuasão para não sair na frente do empresário sem fechar o contrato com ele. Uma segunda chance de reter a atenção é difícil, então é ideal visitar e fazer de tudo para não sair sem um termo de responsabilidade assinado ou pesquise tu antes de CNPJ, que é o caso que a Lu trouxe, responsável, e leve o contrato preenchido, até impressionar seu cliente por você fazer o seu trabalho com excelência. Então, assim, já de fato é chegar com os dois pés lá na porta e falar, amigão, tá aí, ó. Já pode assinar o contrato. Para isso, viu? Quem que falou isso, Matheus? Esse foi o Manderson. Hein? Preciso fazer aula contigo, hein? Cara, mas eu vou falar pra você, tem muito disso, né? E isso é desenvolvimento. Tem momentos quando começa a trabalhar com vendas, você começa a ligar escondido para ninguém ver como é que você liga. Daqui a um tempo você já tá xingando a pessoa, tá metendo os dois pés, fala, meu amigo, e aí, como é que tá teu time? E aí por diante vai o comportamento pessoal do licenciado perante o seu cliente, do primeiro contato até o último, né? Então ele foi se desenvolvendo até se tornar ali aquela máquina, né? Exatamente. E quantas abordagens foram feitas, né? Exatamente. Sim. Quantos nãos receberam até ter o primeiro sim. Então tudo isso... amaciando o ouvido com o não, né? Vai amaciando. Exatamente. E tem gente que a gente conversa que foi no primeiro e conseguiu sim. E aí, quando começa a receber os não, começa a ficar assustado porque achou que era fácil. Então, assim, tem... eu fui um pouco assim, entendeu? Acho que isso, claro que eu acabei começando mais com quem eu conheço, né? Mas fui recebendo sims, vem, vamos conversar, e as pessoas foram gostando, e eu acho que as coisas estão encaminhando para isso. Mas o meu fortalecimento tem se dado interno muito para isso, eu tenho que me preparar para isso, assim, para
pro campo de batalha de fato, né? Que eu não entrei ainda como gostaria e devo entrar. Perfeito. Sim. Mas é exatamente assim, gente. Quem tem conhecimento é só na base do conhecimento e na prática, vivendo aquilo, tomando porrada, recebendo nãos, até receber o sim e entendendo que é só dia a dia ali, persistindo, que vai conseguir evoluir. Muito bom colocado aí, Manderson, e também a Bárbara e a todos que estão interagindo aí com a gente, tá? A Lu comenta pegar prova social, depoimento de clientes, né? Isso é muito importante mesmo. Entende, acolhe, traz resultados. Então, tudo isso mesmo que vocês trouxeram é bem importante, tá? Pessoal, a gente está quase encerrando aqui, tá? A gente conseguiu interagir bastante, trazer bastante coisa da Bárbara, né? A gente, se for ver aí, a Bárbara em 3 meses, que a gente entrou agora, conseguiu evoluir muito mesmo com todas as diversidades, o dia a dia, a rotina. Pode ter certeza que agora ela vai entrar numa outra etapa, que daqui a pouco também a gente chama ela para conversar daqui 3 meses, 6 meses, para entender como foi agora o processo sem os filhos. Com certeza, com prazer. Quantos nãos eu já ouvi para ouvir um sim. Exatamente. Ô Bárbara, uma última pergunta aqui para a gente fechar, tá? Que eu queria trazer para você. A gente tem daqui a pouquinho aí o carnaval, né? O carnaval vai ser planejamento ou para descansar? Planejamento. Eu não vou conseguir me permitir descanso. Ainda mais que as férias escolares terminam na semana seguinte da outra. Então eu quero estar bem organizada e bem focada. Vai ser no meio do mato trabalhando. Olha, eu fico muito feliz com isso porque todo mundo tem alternativas. Assistir Netflix, ler um livro, que é importante, viajar, curtir a família, às vezes é o único momento que tem também, tá? Mas conseguir fazer o seu planejamento para o resto aí do ano. A gente tem aí março bastante dia para trabalhar. Fevereiro que foi menor, com 16 dias úteis só. Mas a gente vai entrar em março, abril, os mercados já estão, que nem eu disse no começo, já tem ovo de Páscoa, já está fazendo divulgação. Daqui a pouco já chega o panetone, né? Mas é isso, Bárbara. Eu gostaria que você deixasse uma mensagem para os licenciados, tá, que estão entrando agora. O que você dá de dica para eles, informação, referente à tua experiência desses 3 meses? Tá. Eu quero dizer o seguinte, eu acho que quem está chegando... Eu ainda me considero chegando, mas, enfim, quem está há menos tempo do que eu, a gente tem que se utilizar tanto das ferramentas quanto do suporte de pessoal, assim, que eu acho que é o grande diferencial para o licenciado, sabe? É esse apoio, esse não se sentir sozinho. A gente se sente muito sozinho no trabalho home office autônomo, né? Então, eu acho que esse apoio com ritmo de parceria, né, ele tem sido fundamental. Eu tenho ideia de, com certeza, me aprofundar nessa utilização. A formação ali dos cursos está sendo ótimo para mim também, né, tem um monte de coisa, assim, que a gente, às vezes eu estou fazendo, volto no curso, eu não consegui concluir tudo ainda, de algumas ferramentas ali que eu não utilizo ainda, mas é muito importante a gente ter esse acolhimento por todos os lados, né? Então, o que eu sinto enquanto entrada recente, até agora é isso, assim, não estou sozinha, né? Essa é a grande, acho que é a grande que eu queria deixar, assim. A gente não tá sozinho, eu acho que a gente pode, inclusive, se ajudar também enquanto licenciado, né? Eu me coloco à disposição, assim, para trocas, para diálogos, porque eu acho que isso só fortalece a gente também, né? E é isso, valeu o papo, achei ótimo, menino, estar conversando com vocês. Não, hoje foi incrível mesmo, eu fico bastante feliz aí com a participação de todo mundo, né? Muitos licenciados interagindo, pessoas interessadas. Isso é muito importante, né? Crescer esse network com a Bárbara hoje, a gente teve semana passada... Quem que estava semana passada? Foi a Patrícia? Não. É o Rodrigo? Ah, tá, o Rodrigo. Então a gente teve ao longo aí do ano, Patrícia, Rodrigo, Carlos, todo mundo contando um pouquinho da experiência, o network, o Luciene.
Então, toda semana a gente está conseguindo trazer alguém para compartilhar. Tem bastante gente. Oi? Tem bastante gente. Fábio, bastante Luciene. Nossa, teve acho que foi Natália. 9, né? Que teve todas as sextas de janeiro e fevereiro até agora. Sim. Então é bacana isso. Todo mundo compartilhando ideia, conhecimento e formas também de poder ajudar o próximo. Tá bom? Bárbara, vou deixar você ir lá então se preparar para a tua reunião de tarde. Eu gostaria de agradecer da disponibilidade para estar conversando com a gente, contando um pouquinho de como está sendo a licença para você. Desejamos aí um ótimo 2023 para você, toda a sua família, que todos os planejamentos e sonhos se realizem. E para todos nós. Para nós, com certeza. Para todos nós. Bárbara, muito obrigado. Valeu, Obrigado, gente, viu, Bárbara? obrigada. Qualquer coisa que precisar, pode acionar a nossa equipe aqui, tá bom? Valeu, querido. Obrigada, Lê. Tchau, tchau. Tchau.